Vocês ainda têm fome aí? Amém. Amém, amém. Estou muito feliz de estar aqui. Volta para o seu lugar, gente. Vamos lá. Não vamos perder o que o Senhor está fazendo aqui. Tá. O pessoal que está em pé aí atrás, se quiser, pode vir sentar aqui na frente, tá? Pode vir. Amém. Vamos lá. Muito feliz, muito feliz. Amém. Vamos orar, feche seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração se você puder. Ore assim comigo, Jesus. Vamos lá, gente, a gente está orando, vamos lá. Jesus, muda a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome, amém. E amém. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Alessandro, o Alê, a minha esposa Bruna está ali, com a nossa filha Maria Luísa. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Essa aqui é minha casa maranhense. E estou muito honrado pelo convite, muito obrigado aos pastores. E vocês estão felizes? Jesus está fazendo algo incrível, né? Bom, eu gosto de adoração que atrapalha a palavra. Como assim? Eu gosto do tipo de adoração que você chega nela querendo pregar uma coisa e você sai querendo pregar outra. Porque Deus começou a fazer algo tão fresco no meio da adoração que você quer mudar, sabe? Alguém já teve essa sensação? Amém? Então vamos agradecer o André, o pessoal, a Zi, vamos lá? Pode ser? É muito importante a gente criar uma cultura de honra, sabe? No nosso meio. E eu tenho participado, nós temos participado de um momento muito especial na nossa nação. Mas eu quero ter a liberdade hoje, eu não quero muito falar sobre o Brasil, eu quero falar sobre nós. Amém? Gente, vocês estão aqui? Não, é sério, eu preciso da atenção de vocês. Eu acredito que a gente tem falado muito sobre o Brasil, mas a gente precisa muitas vezes dar um passo para trás para saber qual é o passo para frente. E na minha opinião, o passo para trás precisa olhar para cada um de nós, sabe? Eu tenho visto talvez a nossa geração, e não me entenda como ruim, tá? Esse é o meu papel no corpo de Cristo, eu sou isso. Eu tenho visto muitas vezes uma geração que levanta gritando avivamento, mas é uma geração fraca de fé, fraca de doutrina, fraca de caráter. Então eu acredito que antes da gente, não que a gente precise parar, mas antes de nós olharmos para o Brasil, nós também precisamos olhar para nós. Então, nós vemos muitas vezes as pessoas orando e chorando, e eu sou uma dessas, de que Deus, você precisa tocar as nossas igrejas. Deus, as nossas igrejas estão frias, as nossas igrejas não estão em chamas. Ó Deus, as nossas igrejas não vivem em família. Ó Deus, as nossas igrejas, elas têm muita picuinha, elas não têm unidade. E talvez você nem seja dessa igreja aqui. Mas eu acredito que antes da gente orar para fora, a gente precisa orar para dentro. E a primeira coisa que nós precisávamos orar é
Deus, o Brasil está tão frio, mas a pergunta é, você tem uma chama? Uma das músicas que mais me tocaram na minha vida, eu acho que é do Will Regan, e ele diz assim, me ajude a achar a minha própria chama. Eu não quero viver no fogo dos outros. Alguém está aqui? Me ajude a achar a minha própria chama. Eu não quero viver no fogo dos outros. Então, meus amigos, da mesma maneira que um dia a gente quer um iPhone novo, a gente compra. Um dia a gente quer um CD novo, a gente compra. Aí a gente quer um Vans novo, a gente compra. Nós não podemos achar que o fogo é assim. Que um dia a gente quer um foguinho novo, a gente vai na conferência, ou então a gente compra ele. Então seria um erro achar que o que o Brasil está experimentando é a respeito de novas canções, porque novas canções sempre existiram. A prova é que as novas canções sempre estiveram aí é porque o mercado gospel nunca parou de crescer. Então o que Deus está fazendo, meus amigos, não se tratam de novas canções. Alguém está aqui? Gente, eu estou um pouco rouco, domingo lá no UAN eu gritei demais. Mas, volta. Não se tratam nem mesmo de novas palavras. O apóstolo Paulo em Coríntios diz assim, não é necessário que se lance outro fundamento, a não ser aquele que já foi lançado, que é Cristo. Então, eu tenho visto uma geração que ela vai na conferência esperando uma nova palavra incrível, um novo louvor incrível, um novo momento incrível. Então a gente vira consumidor de avivamento. Alguém está aqui comigo, gente? Sabe aquele negócio no Instagram de fazer perguntas? Uma das perguntas que a gente mais recebeu, eu e o Canta, Canta, Alê, como eu faço para descobrir a igreja que mais me agrada? Você entende? Porque a gente criou uma cabeça de consumidor. Então, a igreja, a conferência, o louvor, o que eu faço parte, ele precisa me satisfazer. Gente, vocês estão vivos? Sou meio carente, tá? Então, fala comigo. Então, acho que é tempo da gente olhar para dentro, sabe? O ano passado inteiro eu preguei a respeito do novo de Deus, eu vim aqui, inclusive. Quem estava naquele lugar onde eu comecei a pregar e começou a chover? Quem estava lá? Então, o ano passado inteiro nós anunciamos o novo, mas eu acho que chegou um tempo da gente começar a viver o novo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, meus amigos, o novo não se trata de uma nova canção, porque os céus cantam a mesma. Santo, 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 santo. O novo não se trata nem de uma pregação boa. Ale, você é contra a pregação? Claro que não, senão não estava pregando. Mas não se trata nem de uma pregação boa. Meus amigos, enquanto a gente focar o que Deus faz naquilo que nós estamos fazendo, então, na verdade, a gente quer o avivamento porque o avivamento nos serve. Porque no meio do avivamento meu ministério cresce. Porque no meio do avivamento a minha palavra é poderosa. Porque no meio do avivamento a minha música é poderosa. Porque no meio do avivamento existem avivalistas. Eu não estou me importando se é avivamento, eu estou me importando se eu sou avivalista. Então nós começamos a ter disputa de quem é mais avivalista. Então nas cidades as pessoas brigam para saber quem é o dono do avivamento. Então as igrejas brigam para saber quem tem óleo mais fresco. Quando na verdade o óleo não é para ser competido, o óleo é para ser guardado. Alguém está comigo aí? Então, olha aqui para mim. Eu acredito que é um tempo de não para a gente pregar para os nossos jovens, adolescentes, adultos, anciãos, porque a mensagem é uma só. Eu não acredito que é um tempo da gente pregar para ser super, eu acredito que é um tempo da gente pregar para ser comum. De tanta gente falar que você tem que ser incrível. Sabe o que tem acontecido? As meninas não querem casar direito, ou quando querem é só por carência. Então você vê os relacionamentos. Gente, calma, não estou falando de ninguém, não, estou falando de você. Por quê? Porque
ela é tão super, o nosso evangelho se tornou Marvel. E é tão super, você precisa ser tão grande, tão poderoso que não tem tempo de ter filho. E aí o cara, ele precisa de uma menina que é incrível. Ele não pode ter uma menina que só sonha em ser mãe. Não, ele tem que ter a menina incrível. E a menina dele tem que se vestir legal e ter o Instagram bonito. E aí, gente, eu tento ser bonzinho, mas vocês não deixam. Quando você falar, fala a Deus, tomara que não seja por irmão, tá bom? Eu tento ser manso, mas não tem como, gente. Então presta atenção. Vocês estão entendendo aqui? Bom, a gente quer a glória de cima para baixo quando o carpinteiro quis... a gente quer a glória de baixo para cima quando o carpinteiro desceu. Sabe, você já parou para pensar que se você quisesse ver o Messias, você tinha que ir na casa da Maria? Você já parou para pensar que quando Maria beijou o neném dela, ela estava beijando Deus? Porque Deus se tornou tão comum, que era Deus. E aí sabe o que acontece? A gente não quer mais ser pai e mãe. A gente não quer mais só trabalhar, André. A gente quer ser incrível. E aí sabe o que essa cultura acontece? Você começa a empurrar o cara que não te ajuda a ficar incrível. E aí quem te atrapalha o seu ministério, você joga fora. Porque afinal de contas, o meu ministério é mais importante do que a pessoa. Porque o que interessa mesmo é que eu seja cabeça e não cauda. O que interessa mesmo é se eu tenho a chave do avivamento. Então nós temos cheio de órfãos nas ruas. Aí ali, achei que você ia vir feliz, tá bravo. Gente, é um tempo de maturidade, a gente precisa amadurecer, sabe? Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes os nossos pais não entendem o que a gente vive, não é porque o que você vive é errado, é porque você é imaturo. Mateus 5 diz assim, bem-aventurado aquele que é perseguido pela justiça e não pela imaturidade. Alguém está comigo? Vocês estão comigo mesmo? Sabe, é muito incrível o que tem acontecido, eu tenho feito parte disso pela graça de Deus. Mas sabe de uma coisa, gente? A minha filha Maria Luísa e minha filha Ana Júlia, quando chegar no final da minha vida, elas não vão querer saber quantas igrejas eu implantei. De verdade, para minha filha Maria Luísa, não importa quão poderoso eu sou. Não importa no final desse culto se todo mundo cair no chão aqui porque o Alê orou. Para minha filha Maria Luísa, o que importa é se todos os dias da vida dela eu sou manso, se eu sou carinhoso. O que importa para minha esposa não é o pastor que prega, o que importa para minha esposa é o homem dentro de casa. Então a gente pega um Jesus Cristo que 30 anos de sua vida pagou conta. Porque o pai José dele havia morrido. E a mãe dele precisava dele trabalhando para pagar a conta. Então você pega um Messias que trabalhou até os 30 anos de idade. Alguns dizem que é pedreiro, outros dizem que é carpinteiro, não interessa. O que interessa é que ele era um homem comum. E aí eu te pergunto, o Jesus até 30 anos de idade era menos poderoso do que o Jesus com 30 em diante? Vocês estão aqui? Deixa eu te falar uma coisa, eu amo avivamento, mas eu não amo avivamento mais do que eu amo Jesus. Uma das frases que mais me tocaram um dia num livro chamado Uma Coisa, do Wayne Roberts, e ele diz assim, se o avivamento vier, Deus vai me encontrar no meu quarto. Se o avivamento não vier, Deus vai me encontrar no meu quarto. Vocês estão aqui ainda? Estão mesmo, gente? Eu preciso aproveitar que a cidade está aqui. Gente, não é tempo de brincar mais, sabe? E quando eu falo brincar, não estou falando que você precisa ser chatão. Você precisa ser muito feliz, muito alegre, mas muito sério, sabe? Muito sério, cara.
Fala assim comigo, a graça é o oposto do mérito. Mas a graça não é o oposto do esforço. Vamos falar de novo? A graça é o oposto do mérito. Mas a graça não é o oposto do esforço. Então, tudo foi te dado de graça, certo? Certo? Mas Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: oferecei vossos corpos como sacrifício vivo. Para quê? Para que vocês renovem a mente. Então, tudo foi me dado de graça. O que foi me dado de graça? O poder de renovar a mente foi me dado de graça. Isso eu não conseguiria por mim mesmo. Mas renovar a minha mente é um esforço. Você não é justificado pelo que você faz, você é justificado pelo que Cristo fez, amém? Mas porque Cristo fez, isso não te dá o direito de não fazer, isso te dá o poder de fazer. Alguém está aqui comigo? Então, meus amigos, eu tenho pregado isso incessantemente nos últimos meses. Se o seu caráter, se a sua vida não respalda a assunção, nós não queremos assunção. Sabe o que tem acontecido, pastor? Por ter muita unção, a gente admite qualquer coisa. Fulano é chato, fulano é rebelde, mas tem unção, deixa tocar. Não. Sabe por quê? Porque Jesus não se impressiona com unção. Você já parou para pensar que a gente mede o que Deus faz pelo nível de poder que Ele manifesta? Mas Deus não se espanta com poder, gente. Nós não podemos medir o que Deus faz pelo nível de presença que tem num culto, mas pelo nível de Jesus que é gerado depois do culto. Porque Deus não se assusta com a sua própria presença. A gente quer medir fruto segundo a nossa ótica e não segundo a ótica de Deus. A ótica de Deus é olhar para você e falar: quanto do meu filho tem em você? Alguém está aqui ainda? Então, durante muito tempo, fulano era... Sai, diabo. Durante muito tempo, fulano era tão ungido, que a gente admitia os erros de caráter dele. Mas unção não é necessária no céu. E aí nós levantamos as nossas mãos e dizemos: queremos o céu na terra. Mas céu não tem pregação. Céu não tem avivalista. Céu não precisa de unção. Céu não precisa orar por cura. Céu não precisa de dom de línguas. Por isso que 1 Coríntios 13 diz: havendo dons cessarão. Por quê? O céu não precisa do seu dom. O céu não precisa do seu dom. Aí sabe o que a gente faz? Qual que é o seu nome? Sabe o que a gente faz, Mariana? Eu me aproximo de você pelo dom que você tem, não por você. Porque o seu dom me atrai mais do que você. Eu quero mais o dom que você tem do que a sua amizade. Vamos lá, gente. Eu sou assim mesmo, vamos comigo. Vamos aí. Tem alguém aqui? Vocês estão com fome de Jesus ainda? Um dia eu aprendi que pregação leve gera cristão leve. Essa é a minha veia, velho. Essa é a minha pegada. Eu respeito, mas isso sou eu. Então, presta atenção. Olha aqui pra mim. Então, nós queremos o céu na terra, amém? Se nós queremos o céu na terra, nós precisamos andar de acordo com o céu. Certo? Certo ou não, gente? Ale, o que a gente precisa? É de gente na rua? Não. Ale, mas eu achei que vocês iam na rua. A gente vai, mas não é o que o Brasil precisa. Ale, o que o Brasil precisa? Gente, deixa eu te falar uma coisa. A igreja fica tentando inventar roda. A gente sempre fica tentando inventar o que Deus já inventou, entendeu? O que Deus fez para curar o mundo? Enviou Jesus. Certo?
Sabe qual é o método de Deus? João 3,16. E a gente fica tentando inventar, Gu. Cada hora a gente está inventando uma coisa. Não, porque agora é só uma nova roupagem para Jesus. O que o Brasil precisa? Jesus. Como assim Jesus? O Jesus carpinteiro, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que na Bíblia aparece muito mais Jesus como cordeiro do que Jesus como leão? Inclusive, Pedro relata leão como inimigo. Então toma cuidado se você só segue o leão, viu? É tempo de nós amarmos o cordeiro e não só o leão. Sabe por que a gente gosta do leão? Porque o leão é forte. O leão é poderoso. O leão, ele me engrandece, sabe? Quem quer ser como leão? Todo mundo quer ser como leão, porque aí eu ganho. Cara, eu vejo um leão atrás de você, amém? Glória a Deus, mas é tempo de ver um cordeiro atrás de você. É tempo de ver um cordeiro mudo, sabe? É tempo das pessoas, sabe de uma coisa, gente? Se a nossa vida não respalda a nossa unção não é necessária. Sabe, a gente já experimentou unção demais. Ali você é contra a unção? Não, a gente precisa dela. Mas não é ela que muda as coisas. E vários países são a prova disso. Alguém está aqui comigo ainda? Então não é tempo de ficar inventando a roda, gente. Nunca foi. É tempo de fazer o que Jesus fez. Sabe, Jesus é a personificação da vontade do Pai. Jesus é a personificação da vontade do Pai. Tudo o que você quer saber se é vontade de Deus, vê se Jesus fez. Se Jesus fez, é vontade de Deus. Será que é vontade de Deus que eu ore pelos enfermos? Jesus orou. Então é vontade de Deus. Será que é vontade de Deus que eu abra mão de tudo por Deus? Jesus fez. Então é vontade de Deus. Então eu tenho que largar meu emprego? Não, Jesus trabalhou. Então é vontade de Deus. Entendeu? Será que é vontade de Deus para mim? Jesus não fez. Então não é vontade de Deus. Sabe por quê, Adina? A gente fica criando uma cultura de o anjo precisa aparecer. Eu preciso saber o que Deus quer para mim quando o anjo aparece, sabe, pastor? O anjo tem que... E aí a gente cria uma cultura fraca nas escrituras. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Você precisa ficar feliz, cara. Agora eu vou pregar. Brincadeira. É tempo de gente comum. É tempo de gente normal. É tempo de gente como a gente, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Todo mundo virou moda ter movimento e ser poderoso. E talvez até um pouco dessa culpa seja minha ou de outros que têm movimento. Mas, quer dizer, eu não tenho, mas amém, vocês estão me entendendo. Mas é tempo de gente normal, sabe? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu amigo precisa de uma referência, por favor, cara, que ele não precise abrir o Instagram para ver uma referência. As nossas igrejas precisam de referência, sabe? Olha como é que a gente é, fica vendo como é que a gente é. A gente mede sucesso no cristianismo. Um cara que prega, ele mede com sucesso ele tem se ele começa a viajar. O cara que toca, ele mede com sucesso ele tem se ele começa a viajar com o cara que canta. E aí a gente baseia o nosso sucesso numa carreira. Mas o que a gente vai fazer com ela? Sabe qual que é o seu nome? Alexandre, é tempo da inspiração desse cara aqui ser você, cara.
Sabe, deixa eu te falar uma coisa, talvez ninguém saiba o seu nome, talvez as multidões não saibam que você é tão ungido assim, mas sabe, a minha meta de vida está sendo chegar nos últimos dias como Shed chegou. Quem tem uma Bíblia Shed, levanta a mão. Então, esse Shed aí. O Shed, quando chegou nos últimos dias dele, sabe o que a filha dele disse? Eu sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele peca. Mas eu nunca vi meu pai pecando. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A gente fica clamando para as meninas se levantarem, mas a gente quer as meninas aqui em cima. Tudo bem, pode acontecer. Mas sabe, eu fico vendo uma geração de multidões e multidões e multidões de netos e filhos que estão na igreja por causa das mulheres que oram. Mas as mulheres que oram não são tão de Deus assim, porque a moda agora é pregar. E aí, porque a moda é pregar, eu preciso ser o que a moda pede. Mas, gente, você já ouviu falar da Dona Maria? Que ninguém ouviu falar. Aí você chega na casa da Dona Maria e ninguém conhece a Dona Maria. Quem conhece a Dona Maria? Só o filho dela, o neto dela, o bisneto dela. Sabe, nós temos nos esforçado tanto para ser referência para fora, que nós não estamos sendo referência para dentro. E cada vez mais os nossos sermões estão ficando tão poderosos, mas a nossa vida está ficando fraca. Cada vez mais nossas estruturas estão ficando incríveis, mas a nossa vida cada vez mais fraca. Alguém está comigo? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo tem o direito de não gostar de você. Todo mundo tem o direito de não gostar do que você prega. Todo mundo tem o direito de não gostar do que você canta. É o direito da pessoa. Não tem problema nenhum. É tempo de não ficar se ofendendo, cara. Para de se ofender. Para de ficar dodói. Tudo te machuca. Se o discipulador fala um pouquinho mais duro, doeu. Volta para mim, olha aqui. As pessoas têm todo o direito de não gostar do que a gente prega. Mas elas nunca podem não gostar do nosso caráter. Sabe, Adina, talvez as pessoas não gostem do que você faz, mas elas não podem falar do seu caráter. Gente, nós precisamos disso, cara. A gente não precisa de pó de pirim-pim-pim. A gente não precisa de xababatapapá. A gente gasta tempo orando em línguas para a gente poder derrubar as pessoas. É tempo da gente gastar tempo orando para que Cristo seja formado em nós. Sabe, Cristo em João 13 diz o seguinte, olha, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Certo? Certo? Só que no começo do ministério de Jesus, sabe o que ele disse? Ame ao próximo como a ti mesmo. O que muda? O que muda é que no começo ele não tinha um exemplo para dar. Vamos lá, alguém. No começo do ministério de Jesus, ele não tinha um exemplo para dar. Então ele disse assim, ó, você ama ela como você se ama. Mas no final da vida de Cristo, ele virou para eles e disse assim, reuniu os discípulos e disse assim, ó, você ama ele como eu te amei. Por quê? Porque Cristo ensina pelo exemplo. Gente, não se ensina com palavras, se ensina com vida. Sabe, eu sou pastor lá no Rio de Janeiro, pastor local, nossa igreja está lá. E sabe, eu não sei se isso acontece aqui em Imperatriz, mas lá no Rio de Janeiro acontece. O que mais tem é escândalo. Por quê? Porque a igreja era incrível, mas de repente ele ficou com não sei quem lá. De repente saiu preso da igreja porque estava roubando. De repente não sei o que lá, não sei o que lá. Ah não, aquele ministério era poderoso, cara, você tinha que ouvir as músicas dele. O que aconteceu? Caiu com a secretária. Não, porque tal ministério era incrível, o que aconteceu? Ah, então. Por quê? Porque
Meu amigo, porque a gente tem gastado tanto tempo para ser super, que a gente não gasta tempo para ser normal. Deixa eu te falar uma coisa, a melhor coisa que você faz na sua vida, não é querer ser o pregador, não é querer ser avivalista, não é querer ser missionário, é querer ser como o carpinteiro, cara. Eu tô farto de gente que parece espiritual, mas nos olhos não tem Jesus, cara. Eu tô farto de gente com boa mensagem, mas com uma vida fraca. E eu me sinto em casa aqui para falar essas coisas. Então lá no Rio a gente tem vários escândalos desse. Eu não sei se aqui tem também, mas lá a gente tem. Será que a gente vai precisar de uma nova onda e vai quebrá-la no meio de novo? Só para dizer, nossa, é verdade, a gente tinha que ter cuidado mais, né? Gente, você sabe qual que é o fim do casamento? O começo dele. O fim do casamento é o começo dele. Hebreus 11, versículo 38 diz assim: homens do quais o mundo não era digno. Sabe, essa palavra sempre me atravessou no meio. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Só que Hebreus 11, ele fala a respeito de Enoque, fala a respeito de Moisés, fala a respeito de Davi, mas também fala a respeito de alguns que a gente nunca ouviu falar. Por quê? Porque o nome deles não estão lá. Sabe, fala de mulheres que receberam seus maridos mortos, mas também falam de mulheres que receberam seus maridos ressuscitados. Mas a grande verdade, gente, é que a gente olha para Moisés. Esses dias Jesus me disse assim: Ale, você precisa se atentar, cara. No meio de algo muito poderoso, sempre existe algo muito comum. Eu fico imaginando o mar se abrindo, muito poderoso. Mas no meio do mar, uma viúva carregando as coisas dela sozinha. Eu não sei o que é mais poderoso, o cajado abrindo ou a viúva perseguindo Jesus, cara. Meus amigos, sabe o que é poderoso? Moisés encontrar sua família depois de anos. Sabe o que é poderoso, cara? Moisés passar não sei quanto tempo lá no deserto e no meio disso, casado. Você imagina, você chega, você que é mulher, chega um cara foragido, assassino, chega lá, fica na sua casa, casa com você, aí você confia sua vida nele. Daqui a pouco ele fala assim: vou voltar. Eu não sei você, mas você que é casado, eu acho que isso dá uma boa crise no casamento. Eu não sei não. Mas ali Moisés viu a glória de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa. A glória de Deus não vem te tornar... A glória de Deus não vem te tornar anjo. A glória de Deus vem te tornar gente. Tá, gente? Tem gente que é tão profeta, tão profeta, tão profeta, tão profeta, que não paga conta, sabe como é que é? Você está entendendo, gente? Não dá mais, cara. Não dá mais. Até quando a gente vai ficar encontrando mentirinha, briguinha, picuinha, coisinha, e a gente vai levantar as mãos e dizer: avivamento? Não, 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 cara. Eu prefiro não ter avivamento e ter Cristo. Sabe, quem me conhece sabe o quão apaixonado eu sou pelo poder de Deus, pelo mover de Deus. Mas sabe de uma coisa? Nem só de mover de Deus vive o homem, cara. Homens e mulheres que a terra não era digna. E sabe, a gente pensa, homens e mulheres que a terra não era digna, o que é? Eu preciso ser poderoso. Eu preciso ser grande. Sabe, cara, que um dia os seus filhos possam dizer assim: o meu pai é o meu
maior herói. Você sabe por que tem uma geração inteira clamando no Instagram, por favor, seja meu pai? Porque ele não teve herói em casa. Ele não teve pai em casa. E tá tudo bem, todo mundo vai ter uma referência um dia. As minhas filhas provavelmente vão ter uma referência um dia. Isso é normal. Mas uma coisa é: será que a nossa geração, quando tiver filhos, os nossos filhos também vão ficar clamando, por favor, me dá um pai? As nossas meninas não querem ter filhos mais, cara. Eu estava na sala de oração em Curitiba, no começo desse ano, não sei quando. Eu estava lá e eu estava orando, passando um tempo com Jesus. E então eu li um texto que é muito famoso nas Escrituras, que diz, Salmos 89, versículo 20: achei meu servo Davi. E cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe quando você lê a mesma coisa, mas não é mais a mesma coisa? Sabe aquela coisa, aquele texto, achei meu servo Davi. Cara, bateu no meu peito, eu fiquei chorando, sabe? Eu fiquei compungido, sabe? Porque, sabe, eu sabia do texto, eu já tinha lido os Salmos, mas algo aconteceu dentro de mim. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, se Deus achou, é porque Deus procura. E vou te falar uma coisa, eu vou te falar uma coisa a respeito de mim. Eu não preciso de uma grande coisa para amar Deus. Eu sou fácil, cara. Tinha um cara lá que me chamava de miojinho, 3 minutos tá pronto. E eu escutei isso de Deus, sabe? O versículo não era mais versículo, o versículo era voz. O versículo se tornou uma voz dizendo, achei meu servo Davi. Eu me lembro na semana em que eu fui ser ordenado a pastor, eu não sabia que eu ia ser ordenado. Então o Davi Cardoso, um dos pastores da nossa igreja, mandou uma mensagem para mim e disse assim, Alê, eu acordei com Deus dizendo assim, achei meu servo Alê. Meu amigo de Deus, meu amigo, Deus procura. Deus procura alguém. Deus procura alguém, cara. Sabe de uma coisa? Quem Deus procura normalmente não é quem está no trono. Quem Deus procura normalmente é quem está cuidando das ovelhas. Normalmente quem Deus procura é quem está matando o leão lá escondido. Normalmente quem Deus procura é o cara que ninguém procura, é a menina que ninguém procura. Eu não sei você, eu preciso ser encontrado por Deus. Sabe, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2 diz assim, o que importa é que cada um de nós seja encontrado fiel. Não, meu amigo, o que importa não é se você vai ser encontrado com um dom de cura muito poderoso. Você não precisa curar Deus. Meu Deus, cara. Alguém precisa desejar ser o que Deus procura. Alguém precisa ansiar ser o que Deus procura. Eu vou te falar, meus amigos, esse ano eu estava meio desanimado, sabe, do tempo, eu não sei quando era, se era carnaval, Páscoa, sei lá. Eu estava meio desanimado e aí eu mandei um áudio para a Bru falando, Bru, cara, eu não aguento mais viajar não. Eu não sei se está dando certo, parece que as pessoas não... Então, aí eu falei, Bru, não sei o que eu faço. Ela falou, Alê, ela falou, você precisa lá e você precisa inspirar eles. Vamos lá, cara. Você precisa inspirar eles. Inspirar o quê? Você precisa inspirar alguém a amar a Deus.
Sabe, meu amigo, cara, de verdade, a sua pregação não muda o mundo. Evan Roberts, biografia de Evan Roberts, diz assim: muitos dizem que a multidão vinha não por causa das palavras de Evan Roberts, mas por causa das lágrimas. John Wesley dizia: eu queimo e as pessoas vêm ver. Sabe o que muda? Sabe o que muda pessoas? Vida. Vida muda as pessoas. Sabe de uma coisa? Eu conheço muitos que dão Ctrl+C e Ctrl+V numa mensagem e não dá certo. Porque não é a mensagem, é a vida por trás da mensagem. Ah, meu Deus do céu, velho. Alguém precisa desejar ser encontrado. Encontrado, cara. Encontrado para fazer o quê? Você precisa ser encontrado para agradar a Deus. Mas o que é isso, Ale? O que mais? É isso, cara. Isso basta. Mas, Ale, o meu ministério? Para que você quer o seu ministério? Você acha mesmo que a gente precisa de outro ministério? Ale, você está acabando com o ministério de todo mundo? Não, eu estou edificando o ministério de todo mundo. Wellington, o seu ministério não é o ministério mais importante do Brasil. Não é, cara. Nem o meu. Nem esse. Agora, as nossas vidas. Agora, eu e você, Wellington. Cara. Eu e você podemos mexer com o coração de Jesus. Agora, eu fico me perguntando se toda a terra começa a amar a Deus. O que mais a gente precisa? Wellington, se você começa a se tornar uma referência tão fresca para Francisca, que para Yasmin. E sabe de uma coisa? Então ela não precisa mais abrir o YouTube para ter uma palavra de Deus. Não, basta ela ligar para o amigo comum dela. Não, aí eu não preciso mais comprar um CD poderoso. Quais são as canções que você mais ama? Ah, cara, você não ouviu ainda. De quem que é? Não, você não está. Como é que... E o violão dele? Não, nem tem. Ei, vamos lá, alguém. Qual é o movimento de rua mais forte dessa cidade? Esses dias eu escutei de um pastor, ele chegou na mesa e disse assim: nós somos a melhor igreja do Brasil. Eu peguei o telefone, virei para o lado e não conversei mais com ele. Até quando, cara? A gente vai ser o melhor, a gente vai ser o dono, a gente vai ser o bom. Não, cara, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que o Ale de ontem. Eu quero ser melhor do que o Ale de ontem, cara. Só isso. Só isso. Sabe, quando a Malu nasceu, eu estava com ela no colo, ela é bem pequenininha, ela passou 7 dias na UTI. E sabe de uma coisa? Vocês já viram a gente fluindo em cura muitas vezes. Aí você fala: não, Ale, na casa do Cantarino não tem enfermidade, não. Você que pensa, bobão. A esposa dele fica mais doente do que... E aí eu estava com a minha filha, aí todo dia eu ia lá, colocava a mão na cabeça da Malu. Deus cura Malu, toca Malu. Sabe de uma coisa? Não 7 dias na UTI, cara. Ale, você acredita que Deus não queria curar? Não, eu não acredito nisso. Mas não aconteceu. Sabe por quê? Porque a gente é gente, cara. Você que faz faculdade, você lembra das lágrimas da sua mãe? Pois é, ela chorou para você chegar lá. Nós queremos, sabe, vamos lá, cara. Vamos lá. Alguém precisa querer ser Maria e não só Jesus. Alguém precisa querer ser alguém que gera Jesus, cara. Alguém precisa ser alguém que era virgem. Sabe, a gente precisa parar para pensar. Imagina você virgem, você sonha em casar, você sonha em ter o dia grandioso da sua vida, e depois de um dia para o outro, você é perseguida. Todo o seu sonho de ir para Disney acaba. Todo o seu sonho de ter um casamento do sonho acaba. E de repente você não é incrível mais, de repente você é pecadora. De repente você não é santa mais, de repente você é o lixo. Mas sabe de uma coisa? Dentro de você, o Filho do Homem está sendo gerado.
Vamos lá, alguém. Vamos lá, cara. Wellington, é tempo de alguém que quer subir em cima do jumentinho e falar, quer saber, eu vou fugir. E quando eu achar um estábulo, eu tenho certeza que Cristo vai nascer de dentro de mim, cara. Vamos lá, alguém. Todo mundo quer ter Cristo em cima do trono. Ninguém quer ter Cristo no estábulo, cara. Alguém precisa ser achado. Então, esses dias, esse ano, eu tava dormindo, que bom que eu durmo, né? E aí eu acordei com a voz de Deus, sabe, parecia que estava dentro de mim, eu não sei dizer. E ela dizia assim, Alê, eu quero que você seja a Maria de Betânia. Eu falei, Deus, eu sou homem, cara. E aí quando a gente pensa em Maria, gente... E olha que eu tava com o cabelo curto, hein? Se fosse o André, tudo bem. E aí quando a gente pensa em Maria, a gente logo pensa na adoração extravagante. Olha, Deus quer que você seja um adorador extravagante. Não. Também, mas não. Sabe o que mais me toca a respeito da história de Maria? Várias coisas me tocam, mas ultimamente é que Jesus disse assim, Zi, onde o evangelho for pregado, se lembrarão de você. Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Quando o seu nome é citado numa roda, o que acontece com ela? Quando dizem Ed, será que alguém lembra de Jesus? Quando dizem Alê, será que alguém lembra de Jesus? Quando dizem André, será que alguém lembra do Evangelho? Quando dizem Yasmin, quando dizem Wellington, será que alguém lembra de Jesus? Alê a multidão, não, seu pai, sua mãe, sua amiga, sua esposa, sua namorada. Se alguém citar o nome de Maria de Betânia, você logo pensa, uau, ela amava Deus, né? E sabe, eu estava com a minha filha no colo, e eu comecei a contar a minha história predileta da Bíblia. A minha história predileta. Eu prego isso há 7 anos. Você está pronto? Minha história predileta. Maria no colo. Filha, eu vou te contar a história que eu mais amo. E andou Enoque com Deus. E Enoque não foi encontrado mais, filha. Porque Enoque agradou a Deus. Então Deus o tomou. Fim. Cara, não fala do ministério de Enoque. Não fala da pregação de Enoque. Sabe, eu fico pensando em Noé. Noé não fez um milagre, ele só construiu um barco. Agora você imagina você ser filha, esposa de Noé. Vai chover. O que é chover? Você está louco? Esposa, vai chover. O que é chover? Noé, você ficou louco. Isso não é a voz de Deus, Noé. Nunca caiu água do céu. Eu ouvi a Deus. Meu Deus, cara. Sabe o que Noé fez? Noé foi justo. Noé era íntegro. Alguém precisa ser isso, cara. Todo mundo quer construir o barco, mas ninguém quer ser justo antes. Agora, meu amigo, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Você imagina, você está vendo essas crianças aqui? Você imagina um pai e uma mãe que todos os dias olha para os céus e diz assim, ó, vai chover. Papai, o que é chover? Filho, vai chover, filho. Papai, como assim, papai? Filho, a maior onda da história vai vir. Filho, Cristo está prestes a voltar. Papai, mas você nem é pastor. Filho,
Eu sou seu pai. Quando se lembram de você, se lembram de Cristo? Se um dia você chegar lá e tiver bisnetos, os seus bisnetos, quando falarem o seu nome, se lembrarão do Evangelho? Será que o maior legado que nós podemos deixar para alguém é o Evangelho? Eu tenho sido mudado por isso. Eu tenho sido mudado pelo desejo de ser alguém normal. Sabe o que é mais incrível? Quanto mais normal você quer se parecer, você não se ofende quando as pessoas dizem que você não é super. Tá tudo bem. Fique em pé comigo. Nós vamos orar e eu creio que o coração de Jesus vai cair aqui hoje sobre nós. Feche seus olhos onde você está. Jesus, nós te amamos. Nós queremos ser fiéis ao seu nome, Jesus. Oh, Deus. Nós só queremos ser como o Senhor é. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Não, Deus. Eu só quero que no final dos meus dias os meus filhos possam dizer: o meu pai amava a Deus. Sentir teu grande amor, teu grande amor. Seu grande amor. Amor de Deus flui. Eu quero me apaixonar outra vez. Vamos cantar isso? Vamos lá. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, meu amado. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Vamos lá, vamos lá. Eu quero me apaixonar. Levante suas mãos. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar pelo meu amado.
pouquinho mais forte, vamos lá. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Todo dia eu vou contigo. Sabe, com muito amor eu quero dizer isso. Você que já filmou, guarda seu celular, pronto, você já tem uma recordação. Não é sobre isso, gente. Eu acredito que o Senhor quer nos batizar com grande amor hoje. Então, se você foi tocado por essa palavra de alguma maneira, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não vai ter um momento da música mais forte, uma coisa, não, é só isso mesmo.